A Maria, vinda diretamente de Belo Horizonte, é Maria, e ela vai continuar os estudos da série Irmãs do Fogo com a gente. Deixa eu ver. Maria, você já te explorando um pouquinho, você faz a prece inicial para a gente? Faço sim, Ana. Faço com toda alegria, viu? Bom dia a todos, né? Um prazer estar com vocês aqui novamente e que Jesus nos ampare aí, né? Vamos fazer a nossa prece, então. Deus, Criador de todos os mundos e de todos os seres, seja para a tua presença nosso primeiro pensamento de amor no dia que se inicia. Seja para a tua presença a nossa alegria de viver. Pai, guia-nos na jornada da vida. Segura em nossas mãos e caminha conosco a cada passo desta existência. Ajuda-nos, Senhor, a descobrir os tesouros imensos que guardastes no fundo de nossas almas. Que a tua presença, divina e serena, esteja no lar de todos nós, e que esta tua presença possa se emanar aos lares de todos aqueles trabalhadores do lar de Frei Luís, que não puderam estar conosco neste momento, mas que com certeza estarão nos dias seguintes. Que a tua divina misericórdia alcance os nossos corações, pacificando os nossos anseios e nos ajudando a superar os desafios de crescimento que a oportunidade reencarnatória guarda para nossos espíritos. Que nós possamos, Senhor, acreditar que por sermos os teus filhos, nós merecemos a oportunidade e o direito de sermos felizes. Que nesta manhã, que se inicia neste dia maravilhoso, possamos fazer reflexões que nos ajudem a superar os nossos medos, as nossas culpas e todos aqueles outros sentimentos menos felizes que carregamos em função da nossa jornada no passado. Que ao sairmos deste estudo, Senhor, possamos estar melhores do que neste momento, no início dessas reflexões. Porque nós sabemos, Senhor, que para modificar a nossa perspectiva de vida e usufruirmos da relativa felicidade que a vida na Terra pode nos oferecer, precisamos somente descobrir os tesouros na nossa intimidade. Que seja para ti a nossa oportunidade reencarnatória, em louvor e agradecimento por esta belíssima oportunidade de vida na Terra. Abençoa as atividades do lar de Frei Luís, nesta terra maravilhosa. E abençoa, Senhor, todos os intercâmbios que forem feitos e que já foram feitos com diversos trabalhadores que vão enriquecendo essa proposta de abrigo, de segurança e, sobretudo, de união na família espiritual que estamos construindo através das atividades do lar de Frei Luís. Que a alegria que visita nossa alma seja um refúgio no futuro, diante das dificuldades vindouras, e que a nossa alegria perdure independente das nossas expectativas não alcançadas. Que a tua paz nos guarde hoje e sempre, que assim seja.
Assim seja, graças a Deus. Obrigada, Maria. Com você, a apresentação e como você está com os slides, acho que a gente tem que qualificar você como um host agora. Ana, vê se está aparecendo aí a apresentação. Está, Ótimo. está ótimo. Então, vamos lá? Então, gente, dando continuidade aí na abordagem dos livros psicografados pelo médium Vanderlei Oliveira, né, que atualmente mora em São Paulo, no Brasil. Ele iniciou seu trabalho com Irmãs do Fogo em 98 e continua nessa parceria até hoje, graças a Deus. Atualmente, ele está psicografando o terceiro livro da série Feridas da Alma. Nesse tema, Irmãs do Fogo já escreveu sobre a ferida do abandono, já escreveu sobre a ferida da fragilidade e está escrevendo sobre a ferida da inferioridade. Então, a Irmãs do Fogo, ela pega esse viés dos sentimentos, do autoconhecimento nas suas obras, né? Mereça Ser Feliz foi o o terceiro livro, se eu não me engano, em que o Vanderlei psicografou obras dela, né? E nós vamos passar aqui, é o segundo livro da série Harmonia Interior, que é composta de 7 livros que estão disponíveis lá na livraria do Lar de Frei Luiz, né? E é o terceiro livro psicografado pelo Vanderlei. A apresentação dessa obra é feita pela Maria Modesto Cravo e é muito interessante, porque ela faz um alerta sobre a principal proposta de mudança para a nossa reencarnação na atual existência. Então, é um alerta profundo para despertar nossos espíritos desta inércia espiritual com a qual a gente tem vivido as existências anteriores, para uma posição de mudança, né? Então, a proposta é muito profunda e vale a pena, porque ela faz uma palestra, é a apresentação do tema de um estudo que ela dá no plano espiritual, ok? Prefácio de Hermance, e são 35 capítulos propondo um estudo sobre o orgulho como sendo o maior obstáculo à nossa felicidade. Então, Mereça Ser Feliz, o tema de hoje é felicidade e merecimento de alcançarmos essa felicidade na atual existência. Assim, um resumo rápido da obra, as propostas, né, que ela traz, é que possamos acreditar que todos nós merecemos a felicidade e que o verdadeiro espírito é aquele que aprende a construir sua felicidade e não aquele que adora sofrer. Por que é que Irmã se toca nesse assunto? Tem uma fala no nosso movimento espírita, e algumas obras abordam essa questão, de que a gente entra na doutrina pelo amor ou pela dor. Então, a dor é como se ela fosse, digamos assim, um estímulo para desenvolver no nosso movimento espírita e na nossa intimidade, de que existe uma cultura do sofrimento que se justifica em função dos nossos erros do passado. E nós vamos ver mais à frente que a coisa não é bem assim. Nessa cultura do sofrimento, nós temos que prestar muita atenção, porque Jesus já nos falava: misericórdia quero e não sacrifício. E muitas vezes na nossa vida, diante de um problema, diante de uma dor, ao invés da gente buscar misericórdia, a gente busca o sacrifício, dentro daquela filosofia de que nós temos que sofrer para liberarmos-nos de algum karma do passado. E karma não é isso. Karma significa oportunidade de aprendizado. Então, nós temos que ficar atentos com essa cultura do sofrimento para que a gente não abrace isso como um estado normal dentro da nossa vida, um estado psíquico e emocional dentro da nossa vida, e nós
percamos a oportunidade de viver uma vida mais leve e até mais feliz, em função de ter essa mentalidade aí de que o sofrimento faz parte do nosso aprendizado. Hermance também faz um alerta, né, para que a gente pare de buscar motivos externos para a nossa dor e a gente inicie uma paciente tarefa de autoconhecimento, né? Por que que ela faz essa vinculação de motivos para a dor da falta de autoconhecimento? É porque, na maioria das vezes, a maneira de vivermos e de entendermos determinadas situações difíceis, ela está muito mais ligada às nossas crenças construídas no passado do que, de fato, encontrarmos motivos reais de dor nas experiências que nós vivemos. Nós vamos ver aqui para frente os alertas que ela faz com relação a isso aí. A felicidade é uma construção para agora e não para depois da morte. O que que acontece? Muitos de nós achamos que essa existência é para ser vivida debaixo do sentimento da dor, da frustração e do desencanto. E, na verdade, a proposta reencarnatória nossa não é essa. A proposta reencarnatória é que nós possamos passar pelas experiências da vida, por mais difíceis que elas sejam, com mais leveza. Não estou dizendo que a gente não vá passar com sofrimento, mas o sofrimento pelo qual a gente passa pelas experiências da vida pode ser um sofrimento mais leve se nós conseguirmos ressignificar aquela experiência como uma oportunidade de aprendizado, por mais dolorosa que essa experiência seja. Seja a perda de um ente querido, seja uma dificuldade profunda no ambiente de trabalho no qual a gente pode ser alvo de uma traição, de um complô, seja do que for, seja que experiência for na vida afetiva, um desencanto, na vida familiar com filho, com mãe, um desentendimento, uma ruptura na convivência familiar, seja que situação nós passarmos por ela, ela pode nos trazer um sentimento de dor, de sofrimento, mas cada uma dessas experiências, elas têm um conteúdo didático, um conteúdo de educação do espírito para a eternidade. E a construção da felicidade, gente, tem que começar hoje, não pode ser nem para mais no período da tarde, nem no período da noite hoje. Tem que ser agora, tem que ser hoje, no dia de hoje, ou no dia de amanhã, ou daqui, nós vamos trabalhar para ir construindo a felicidade ao longo dos dias que nos aguardam nessa existência. A cada dia a gente vai focar recursos na construção dessa felicidade para a gente usufruir dela agora. Mesmo que sejam parcelas pequenas de estados emocionais de gratidão, de alegria, de felicidade, nós precisamos trazer isso para a nossa vida aqui. O principal sentimento, segundo Hermance, numa de suas obras, o principal sentimento que nós espíritas temos depois de desencarnados, do outro lado da vida, é a sensação de tempo perdido, que a gente não soube aproveitar o nosso tempo. Por que que nós não estamos sabendo aproveitar o nosso tempo, construir um estado íntimo mais equilibrado e mais saudável? Porque nós não estamos olhando para nós com a devida atenção, e o autoconhecimento faz parte da construção dessa visão. Nós temos que rever as nossas crenças diariamente. E aí, esse assunto aqui, que nós vamos tratar bem no nosso estudo de hoje, renovar crenças como atitude fundamental no trabalho de ser feliz. Nós vamos abordar algumas crenças aqui, que elas são muito comuns a todos nós, e nós vamos propor uma reflexão sobre a renovação dessas crenças, tá? Hermance fala no prefácio dela que merecimento é um estado afetivo a ser conquistado, um sentimento sem o qual permanecemos reféns da tirania da culpa e do medo.
Então, nessa fala de Hermance Dufour, e na obra toda nós vamos ter oportunidade de ver isso, nós temos dois sentimentos muito presentes na nossa vida, muito presentes, que é a culpa e o medo, né? E em função desses sentimentos, principalmente da culpa, nós achamos que não merecemos ser felizes hoje. Então, exemplo, tá? Vamos supor uma jovem, mulher adulta, seja que idade for, que tenha, durante a sua existência, buscado soluções para si mesma e para a sua vida através de um aborto, que a gente tem aí várias questões importantes para serem avaliadas por trás de uma decisão dessa. Aquela culpa de que ela, por ter feito esse tipo de atitude, ela não merece ser feliz, acompanha, muitas vezes, a vida inteira daquela mulher, porque ela sabe que, mesmo ela tendo recorrido a esse expediente como uma solução para a sua vida, porque ela não tinha outra saída, ela vai manter esse sentimento de culpa e vai viver uma depressão, ela vai viver uma angústia crônica, ela vai viver um estado de infelicidade permanente. Pode casar-se, arrumar um companheiro maravilhoso, ter filhos maravilhosos e trabalhar muito bem, vai ficar aquele sentimento de culpa lá atrás. No mesmo contexto de uma história dessa, aquele homem que acompanhou a ocorrência, é o pai da criança, mas também é novo, não tem onde arrumar recurso para arrumar um compromisso, e não quer ficar com aquela mulher e tudo, ele vira e fala, não, faça aí, porque eu até te dou dinheiro, o recurso financeiro para você entrar nessa solução, entre aspas, aí, aparente, e aí ele também vai ter um registro no seu subconsciente de que aquela atitude infeliz desperta nele uma culpa e, de repente, ele vai ser feliz, mas vai ser aquela felicidade assim, com uma mescla de culpa, de dor e de sofrimento. O medo, ele tem uma origem muito, muito interessante, como outros sentimentos menos felizes na nossa vida, e nós vamos abordar isso aqui mais para frente, em função da nossa ruptura com o Criador. Em algum momento, lá atrás, há milênios e milhares de milênios lá atrás, nós nos segregamos da convivência, da presença de Deus, né? E a partir desse momento que a gente teve uma ruptura com o Criador, o sentimento do medo e outros ainda mais visitam a nossa existência. Então, que a gente tenha ciência de que ser feliz é fruto de uma conquista que precisa ser desenvolvida e vai ser desenvolvida a partir de hoje, com toda certeza. Uma reflexão aqui para nós, dentro desse tema de merecermos ser felizes, né? Que é o versículo selecionado por Hermance Dufour no prefácio da obra, onde ela comenta a fala de Jesus, quando ele diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Isso é para dizer o quê? Que a felicidade que nós precisamos usufruir está na nossa intimidade. Aí ela comenta o seguinte: as anotações desse volume despretensioso foram inspiradas num curso de 20 dias que realizamos no Hospital Esperança, sob a direção de Eurípides Barçanufo. O amado benfeitor, utilizando-se do versículo acima, reuniu uma centena de almas que cooperam ativamente no labor da psicografia, junto ao movimento espírita, concedendo-nos a alegria de compartilhar da sua venerável bagagem em admiráveis e inesquecíveis lições da vida, enfocando o orgulho como principal obstáculo para a aquisição do contentamento eterno e da paz íntima. Gente, essa fala de Hermance sozinha, ela já era motivo para reflexão a manhã inteira, à tarde, à noite e outros dias mais. Mas nós estamos aqui passando rapidamente, né, pela experiência, para a gente ver a importância, gente, de uma obra psicografada no plano físico.
Essa obra traz as anotações de Hermance Dufour, num curso de 20 dias, no Hospital Esperança, que foi fundado por Eurípides Barçanufo. Jesus concedeu a Eurípides um desejo a nível de trabalho no campo espiritual, e Eurípides pediu a Jesus que desse a ele a oportunidade de fundar o Hospital Esperança. Na obra Os Dragões, a gente tem uma descrição detalhada desse hospital, feita pela Maria Modesto Cravo. Então, para a gente entender a importância de um livro, olha, para vocês verem, Mereça Ser Feliz é o resumo de um curso de 20 dias que Hermance fez, como aluna, entre aspas, de Eurípides Barçanufo, sobre o tema orgulho. E a gente já sabe, de acordo com as anotações de Kardec, que o principal problema da humanidade, o mais grave hoje, é o orgulho. Mas nós vamos ver, gente, mais para frente, que o orgulho ele tem uma função terapêutica, tá? E devidamente vivido, ele nos preserva de muitas desvalias perante nós mesmos. E é o que nós vamos fazer aqui nesse breve estudo sobre o livro, ok? Dentro dessa proposta do trabalho, existe aquela campanha pelo espiritismo por dentro. Por dentro de quem? Por dentro de nós mesmos, porque a gente fica nas atividades externas do movimento espírita e escolhemos não fazer o mergulho do autoconhecimento. E sem esse mergulho no autoconhecimento, as nossas atividades externas, elas vão ser meras atividades que têm algum merecimento, com toda certeza, mas não são o divisor de águas do crescimento espiritual nosso perante nós mesmos. Então, Hermance fala que no Hospital Esperança, nós temos constatado todos os dias e cada vez mais a urgência de se conclamar os nossos coidealistas na Terra, que somos nós, a uma campanha pelo espiritismo por dentro. Lamentavelmente, embora seja compreensível, o vazio existencial que toma conta do homem comum tem sufocado também as esperanças frágeis de muitos corações espíritas que se encontram à míngua de uma réstia de força. Olha, assim, ao ler isso aqui, eu fico assim um pouco triste ao perceber a realidade com que nós estamos nos relacionando conosco mesmos, né? E esse vazio existencial, entre aspas, aí, que a irmã comenta, né, é um estado muito mais comum em nós do que nós podemos reconhecer, mas tem sido ele que tem sufocado as nossas esperanças de encontrarmos um pouco de força para mudarmos a nossa realidade reencarnatória. Então, todos nós, debaixo da culpa, do medo, né, e de outros sentimentos que emanam das nossas experiências no passado, que não foram muito felizes, nós ficamos à míngua de uma réstia de forças. Para que nós precisamos dessa força? Para mudar a nossa realidade interna. E muitas vezes nós vamos perceber aqui que quem mina as nossas próprias forças somos nós mesmos, sufocando as nossas esperanças de alcançarmos a felicidade. Então, nesse breve estudo aqui, nós vamos ver, né, que nós precisamos voltar as nossas atenções para o nosso mundo interno. Espiritismo por dentro significa conhece-te a ti mesmo, que é a principal proposta para o autoconhecimento e para a transformação moral. Isso também está lá no Livro dos Espíritos, ok? Falando um pouquinho sobre orgulho, Hermance comenta que ele é o sentimento de superioridade pessoal, resultante do processo natural de crescimento do espírito. Olha bem, resultante do processo natural de crescimento do espírito, um subproduto, entre aspas, do instinto de conservação, um princípio que foi colocado no homem para o bem, porque sem o sentimento de valor pessoal e a necessidade de estima, não encontraríamos motivação para existir
e não formaríamos um autoconceito de dignidade pessoal. Gente, essa frase é importantíssima, importantíssima. Por quê? A gente olha para o orgulho com aquela visão assim de nossa, mãe, isso aqui é um problema grave na minha vida, esse orgulho aqui é um problema grave. Mas, na verdade, o orgulho surgiu lá atrás, quando nós fizemos a nossa ruptura com a presença divina na nossa existência. O orgulho surgiu, foi necessário ele ter surgido para criar um sentimento de proteção diante de nós mesmos. Fizemos a ruptura com o Criador lá atrás, tá? Foi o motivo básico para a nossa queda fundamental lá atrás. E isso aí é um estudo sobre evolução que também toma um fim de semana num seminário muito interessante. E nós, para podermos continuar, para nós termos forças para poder vivenciar as experiências evolutivas que nos aguardavam em função da ruptura com o Criador, o orgulho veio como um mecanismo de defesa para os nossos espíritos, certo? E ele surgiu em função da nossa ruptura com o Criador. Aqueles espíritos que não fizeram a ruptura com o Criador, eles não precisaram do orgulho como um sentimento de valor pessoal, e nem para que a gente tivesse, através do orgulho, a construção de uma autoestima, mesmo que enviesada em cima de interesses não muito dignos. Então, lá no passado, no início da história da humanidade terrena, a estima e o valor pessoal de um guerreiro, de um rei, de uma mulher, de um homem, eles estavam calcados na sua riqueza, no seu poder de mando, na sua capacidade de matar muitas pessoas durante uma guerra, de um governador de uma civilização fazer escravizar outras civilizações. Então, essa valorização pessoal, esse sentimento de autoestima, ele foi construído no passado por experiências onde o respeito ao semelhante não existia, onde fraternidade não era cogitada e onde a lei do mais forte imperava para determinar o poder, a estima e o valor pessoal de cada individualidade. Mas, na verdade, o orgulho ele é um sentimento que foi subproduto da ruptura com o Criador, porque a gente precisava dele. Rompemos com o Criador, o que nós sentimos logo após a ruptura com o Criador? Abandono, fragilidade e inferioridade, que são as 3 feridas da alma sobre as quais Hermance já está escrevendo. Como eu falei no início do nosso estudo, a amorosidade, a cura da ferida do abandono, e mediunidade, a cura da ferida da fragilidade. São as 2 obras já publicadas por Hermance, tratando dos 3 sentimentos que o orgulho determinou na ruptura com o Criador. E aí ainda tem a questão da inferioridade, que ela vai estar tratando conosco aí. Então, vamos lá. O problema não é o sentimento de orgulho, mas o descontrole de seus efeitos. No atual estágio de aprendizado, ainda não temos plena capacidade de controlá-lo. Ele está presente em quase tudo que fazemos. Isso o torna uma paixão, ou, como dizem os bondosos guias da verdade, o excesso de que se acresceu à vontade. Gente, quando Hermance fala isso aqui na obra, tá? O excesso de que se acresceu à vontade, nós precisamos voltar lá naquela obra do Emmanuel, Pensamento e Vida, e fazer um estudo sobre do que se trata a vontade. Porque, na verdade, a vontade é o gerente supremo da nossa intimidade, tá? Mas ela mal dirigida pode se constituir um problema grave
e uma, digamos assim, forma de expressão de um sentimento de orgulho descontrolado nos seus efeitos. Nós temos vivido, conforme eu acabei de mencionar, nas guerras, nos dirigentes de civilizações, de países e nações, esse orgulho ele está por trás da necessidade de valia pessoal de uma nação, de um governante, de um indivíduo, através das questões externas, do dinheiro que se tem, do cargo que se ocupa, do status na sociedade, e não é bem por aí que a gente precisa fazer essa visão, né? Nós não aprendemos a controlar o nosso orgulho, e não controlando, ele vai gerar sentimentos de paixão. O que é a paixão? A paixão é a vivência de qualquer sentimento de forma intensa, descontrolada, injustificável e danosa para quem a tem e para quem convive com a pessoa que está debaixo da paixão. Então, a paixão seria também um tema aí para a gente poder prestar muita atenção na nossa intimidade. O que nos move debaixo do sentimento da paixão? Né? O que essa paixão nos traz realmente de ganho a nível de valores espirituais? E quando a irmã se fala que ao excesso de que se acresceu a vontade, nós vamos comentar aqui que quando o espírito está na vivência do orgulho, a vontade passa a ser uma válvula de controle mal utilizada, às vezes até subutilizada, e que não nos direciona para o crescimento espiritual. Na hora que a gente vê esse versículo aqui, a gente lembra do quê? Uma fala de Jesus no Evangelho. Quem perseverar até o fim será salvo. Então, a vontade ela é fundamental para nós percebermos e perseverarmos naquelas atitudes de mudança que nós temos que levar a efeito. Ok? Ainda sobre o orgulho, no mesmo capítulo 3, o principal reflexo na vida interior dá-se no departamento mental da imaginação, no qual está armazenada a matriz superdimensionada da imagem que fazemos de nós mesmos. Por que nós fizemos uma imagem superdimensionada de nós mesmos? Porque desde que nós rompemos com o Criador, a inferioridade, o abandono e a fragilidade são matrizes gravadas a ferro e fogo na profundidade de nossa alma. Então, nessa figurinha aqui que a gente pegou só para ilustrar, na realidade nós somos gatinhos, frágeis, vulneráveis, né? Com medo, com culpas, mas na hora que a gente se vê sem um processo de autoconhecimento profundo, sem a válvula da verdade diante da nossa própria natureza, nós nos vemos como leões, né? Nós nos vemos como realidades superdimensionadas da nossa própria intimidade. Então, nós temos que começar a olhar para nós mesmos, para descobrir a nossa realidade. Tem problema a gente ser gatinho? Não, não tem, não. Nós somos crianças espirituais na humanidade terrena. Então, é natural que a gente seja gatinho. É natural que a gente seja espírito frágil, né? Com sentimentos de culpa, de medo, de abandono, né? E que, diante de qualquer decepção mais grave, diante de perdas horrorosas, a gente perde o direcionamento na vida. Só não vamos perder o direcionamento na vida se nós buscarmos o autoconhecimento. E eu vou falar com vocês, tá? Eu tenho 37 anos ininterruptos de psicoterapia, porque se não fosse uma ajuda externa para o autoconhecimento, eu não teria tido contato com a minha intimidade. Eu não teria tido, aliás, não tive capacidade para desenvolver o autoconhecimento sem uma ajuda externa. E eu vou falar com vocês, autoconhecimento não é fruto dessa existência nossa, não. É fruto dessa e de várias encarnações que nos aguardam no futuro, porque o processo de autoconhecimento é o único caminho
que vai nos levar à nossa conexão com Deus, né? Vamos lá. A vaidade e a indiferença, o preconceito e a presunção, o desprezo e o melindre, a pretensão e a inveja, são alguns reflexos inevitáveis desse estado orgulhoso de ser, nas ações de cada dia. E o conjunto dos hábitos derivados desses reflexos formam o que chamamos de personalismo, o estado de supervalorização do eu. Muito bem. Aqui tem coisa para comentar para danar, viu, gente? Eu não vou poder parar nas minúcias dessa fala de Hermance, mas nós vamos focar no preconceito, na presunção e na inveja, tá? Embora vaidade, indiferença, desprezo, melindre, pretensão sejam estados emocionais e psíquicos que direcionam a nossa vida hoje para a gente ter uma boa autoleitura da nossa realidade íntima, tá? E como diz Hermance aqui, né, são reflexos do nosso estado orgulhoso de ser, ou seja, de um estado interno de autopreservação. Esses sentimentos, esses estados aí listados por Hermance, são estações de segurança para a nossa alma, para que a gente tenha condições de levantar da cama todo dia de manhã e levar o nosso dia adiante e levar a nossa vida adiante, né? Então, esse conjunto de hábitos aí, adquiridos, desses reflexos, a gente cai naquela fala minha lá atrás no Reforma Íntima, dos reflexos condicionados que estão no nosso subconsciente, esboçando emoções que determinam as nossas ideias, palavras, pensamentos e ações. Isso aqui é um estudo da Casa Mental de André Luiz no livro Missionários da Luz, que também é um outro tema que mereceria, digamos assim, uma paradinha para a gente pensar sobre nós mesmos, né? Mas fica aí uma oportunidade futura de estudo com vocês para a gente poder explorar no futuro, né? Tudo no sentimento de supervalorização do eu. Por que a gente precisa supervalorizar o eu? Porque diante de nós mesmos, lá no fundo do nosso subconsciente, a gente vê que a nossa valia pessoal está muito reduzida, ok? O preconceito é o orgulho nas concepções. Vocês lembram que eu falei com vocês que a gente ia parar aqui para falar do preconceito, da presunção e da inveja? Então, a irmã se comenta que o preconceito é o orgulho nas concepções. Habituemos a manter análises imparciais e flexíveis nas nossas relações. Manter análises imparciais e flexíveis na nossa vida de relação, na família, no trabalho e na sociedade. Tá? Análises imparciais e flexíveis. Isso quer dizer o quê? Não julgue, não julgue, não julgue e não julgue. Né? Jesus fala lá para a gente não julgar, não é à toa. Por quê? A gente não tem uma base de avaliação do semelhante muito saudável. Então, muito cuidado com a questão do preconceito, que é uma das formas mais comuns do orgulho nas concepções. E eu vou falar com vocês, ele se expressa no trânsito, andando na rua, no supermercado, nas lojas, na vida em família, ao relacionarmos com nossos cônjuges, com nossos filhos, com nossos pais e amigos. Então, essa questão aí está sempre presente na nossa vida. A questão da presunção é o orgulho no saber. Tomemos por divisa que toda opinião deve ser escutada com o desejo de aprender. O que acontece, gente? Principalmente o espírita, né? Estuda a doutrina, e aí ele forma um conjunto de concepções e ele quer enquadrar todo mundo naquela visão que ele tem da vida, tá? Quer enquadrar a esposa, quer enquadrar o cônjuge, os filhos, família, mãe, parente, irmãos, até a própria sociedade a gente quer enquadrar dentro daquele orgulho no saber. Só que, gente, muitas vezes, o nosso saber,
ele está só na periferia superior das nossas experiências íntimas. E nós nem sequer conseguimos trazer esse saber para o campo dos nossos sentimentos, das nossas experiências. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a questão da presunção na nossa vida. E a inveja, né, gente? Que é o orgulho perante as vitórias alheias. Admitamos que temos esse sentimento e o enfrentemos com dignidade e humildade. Naquele estudo que eu fiz do Reforma Íntima para vocês, eu falei de uma experiência minha, de inveja, que ocorreu comigo dentro do trabalho da Editora do Fogo. E vou falar com vocês uma coisa. No dia que eu descobri, que eu passei um dia inteiro angustiada por causa de uma ocorrência, conforme eu narrei lá, e no final do dia eu descobri que eu estava com inveja. Na hora que eu descobri que era inveja, meu sofrimento, minha agonia, minha dificuldade, meu sofrimento, acabou. Então, identificar que a gente tem os sentimentos é muito importante, porque são sentimentos que podem trazer para a nossa alma aflição, sofrimento, desvalia, angústia, tristeza. Então, se apareceu alguma emoção que está mexendo com nossa alma, vamos parar para pensar, vamos pedir ajuda à espiritualidade para a gente alcançar a matriz daquele sentimento. Igual eu narrei para vocês, eu fiquei um dia inteiro fazendo prece, fazendo leitura, buscando oração, tentando mudar meu padrão vibratório, e eu não consegui, enquanto eu não identifiquei, com a ajuda da espiritualidade que soprou no meu ouvido que eu estava numa experiência de inveja, enquanto eu não identifiquei aquilo, minha alma não se aliviou. Então, nós temos que fazer esse processo aí, prestando atenção dentro dessas questões que Irmã se fala. É claro que na obra, gente, Irmã se fala da vaidade, da indiferença, do desprezo, do melindre, da pretensão, mas nós pegamos esses três aqui porque nós achamos que eles são os mais comuns na nossa existência. E aí, nós vamos fazer assim, uma avaliação rápida, porque isso aqui está sendo só uma pincelada básica sobre a obra, para aplicações práticas da proposta do Mereça Ser Feliz. Né? E aí, gente, eu peguei uma das propostas, né? Que é a reeducação das nossas crenças, porque eu acho que ela é, digamos assim, o processo mais importante para a gente começar o trabalho do merecimento de ser feliz com base no nosso autoconhecimento. O que são as crenças? As crenças são ideias e pensamentos que se tornam verdade para nós. Está no livro da Louise Hay, Ame-se e Cure Sua Vida. Olha para vocês verem que aqui nós não estamos falando de nenhuma visão do espiritismo e nem do espiritualismo. Nós estamos pegando aqui a Louise Hay, que já até desencarnou, né? E ela foi uma autora fabulosa do final do século passado, com meditações maravilhosas no YouTube aí, tá? Com livros também espetaculares. E a história da Louise Hay é muito bonita. Eu não vou contar ela aqui, porque não tem tempo, né? Mas é uma história assim, autotransformadora, magnífica, é uma jornada de autossuperação e autocrescimento, uma coisa fenomenal, né? Mas aí ela fala, gente, crenças são ideias e pensamentos que se tornam verdade para nós. Ideias e pensamentos que se tornam verdade. Aonde que a gente cultiva essas ideias e pensamentos? Qual que é a base? Né? Qual que é a origem dessas ideias e do nosso pensamento? As nossas experiências do passado. Então, com certeza, as nossas crenças, calcadas nas ideias e pensamentos do passado, vão ser verdades para nós hoje. E aí, essas verdades são questionáveis e, com certeza, as nossas crenças também são questionadas. Inclusive, crenças que nós consideramos positivas, tá? Para a nossa vida. Então, nós temos que parar para pensar que crenças nós temos cultivado até o presente momento na nossa existência, né? Então, nós vamos fazer aqui, gente, um apanhado muito rápido do que são as crenças que nós vamos construindo
na medida que nós vamos ganhando conhecimento dentro da doutrina. Uma crença espírita é que nós estamos aqui na Terra para quitar os nossos débitos. Tá? É falsa essa afirmativa? Relativamente verdadeira, mas fundamentalmente errada. Nós vamos ver isso aqui mais para frente, tá? Porque, gente, karma não é lei de causa e efeito como punição na nossa vida. Karma é oportunidade renovada de aprendizado. Se nós não aprendemos a valorizar a vida no passado, vou dar um exemplo aqui que eu até comentei aqui no início do estudo. Uma mulher que quer engravidar de todo jeito e não engravida, de jeito nenhum, tá? Aquilo traz um profundo sofrimento para aquela mulher, para a família, para aquele casamento, né? Aí ela fala, porque eu mereço sofrer com a falta da possibilidade de gerar um filho, porque eu devo ter cometido muitos abortos no passado. Pronto, e acabou. É isso mesmo? Que a experiência de não gerar um filho quer ensinar para aquela mulher, para aquele marido, para aquele casal? Será que ficar ali carpindo as dores de não conseguir ter filhos é a proposta educativa? Não, é de valorização da vida, é de colocar no fundo do espírito a matriz de que a gravidez é um ato sagrado. É uma oportunidade de mostrar para aquele casal que a gente não ama só os filhos gerados a partir da nossa própria concepção, e outros mais. Então, a gente precisa entender que a felicidade na atual existência precisa ficar livre dessa crença de que nós estamos aqui para quitar nossos débitos. E aí, outro pensamento muito perigoso dentro das nossas crenças espíritas, e é estudado isso na obra de Hermance do Foro, é que o sofrimento é a nossa forma de evoluir. Ah, não, quem não vai pelo amor vai pela dor. E aí eu estou na dor, desencarno na dor, vou para um umbral lá, complicadíssimo. Por quê? Porque eu não soube avaliar o sofrimento na minha vida. Sofrimento, gente, ele vem para nos mudar uma posição naquele momento, naquela experiência, naquele período de vida. E ele vai permanecer enquanto a gente não fazer a mudança na forma de ver a vida, na forma de construir um relacionamento, na forma de encarar uma ruptura. Então, sofrimento não é evolução, ok? Sofrimento é um convite a aprendizado em situações dolorosas, é um convite à mudança de crença. Um outro pensamento, porque eu não valho nada, eu fui bandido na outra encarnação, eu fui conivente, eu fui uma rainha despótica, eu fui um ladrão sem vergonha, e aí, quer saber de uma coisa? Eu não estou aqui nessa vida para poder ser feliz. Eu sei que a Terra é um planeta prisão, um planeta reformatório, um planeta hospício, e se eu estou aqui é porque eu não tenho oportunidade de ser feliz. Essa crença está errada, tá? Reencarnação, lei de causa e efeito, pluralidade das existências, não existe para alimentar em nós que a gente é inferior para conseguir a felicidade. São recursos que são colocados na nossa vida para a gente poder mudar o nosso conceito sobre nós mesmos. E, de repente, como eu sei que existe a obsessão, que a vida continua após a morte, eu, como fui uma pessoa muito errada até o passado presente ou passado, eu mereço sofrer através da presença dos obsessores, e eles são a causa principal para eu fazer boas escolhas, para eu acreditar na felicidade, para eu valorizar a minha pessoa como filho de Deus, para eu ter merecimento de ser feliz. E aí nós vamos lembrar a fala do Jaider naquele seminário lá de Curitiba que a gente está fazendo, que não existem obsessores, existem obsidiados.
Quem está no plano espiritual nos influenciando também está obsidiado, porque as suas crenças limitantes estão direcionando as suas experiências e seu comportamento no plano astral, da mesma forma que as nossas crenças limitantes estabelecem o nosso comportamento no plano físico. Então, nós todos estamos obsidiados por crenças limitantes e tóxicas, né? Que é outro tema de estudo dentro da perspectiva de nós construirmos a nossa felicidade. As pessoas com as quais convivo são resgates. Gente, isso aqui é terrível! Meu Deus do céu! Essa crença na vida do espírita, para mim, é uma das mais danosas que tem. Aquele autor que já está desencarnado, um médium, Richard Simonetti, ele tem uma obra chamada Atravessando a Rua. E nessa obra Atravessando a Rua, ele narra um caso em que a dona Flauzina é casada com o Gumercindo, e o Gumercindo é terrível. Imagina uma pessoa tóxica, é o Gumercindo. Tudo na vida dele ele reclama. Da comida que sai mais salgada, da comida que está pouco cozida, da comida que está empapada, da falta de tempero, de tudo. Imagine, da roupa mal passada, mal lavada. Então, o Gumercindo é aquela pessoa que tem uma insatisfação crônica com a vida. E a Flauzina é aquela dona de casa espírita que aprendeu, que tem essas crenças todas que eu acabei de falar aqui, ó, isso tudo aqui é a realidade das crenças da Flauzina. Então, ela fala, eu não posso separar do Gumercindo porque ele é meu karma. Então, eu vou tolerar o Gumercindo até eu desencarnar e depois eu fico livre desse compromisso. E assim ela faz. Ela tinha uma situação financeira estável, tinha 2 filhas que não davam problema, o único desafio dela era o Gumercindo. Muito bem. Ela desencarna, o Gumercindo falece, logo depois ela desencarna e chega toda lépida e fagueira no plano espiritual, esfregando a mãozinha, né? Agora estou livre do meu compromisso, graças a Deus, eu tolerei aquela criatura 42 anos. Nosso casamento durou 42 anos, eu tolerei o Gumercindo. Agora eu estou livre, estou no plano espiritual, vou me dedicar às tarefas aqui no plano espiritual, igual eu me dedicava às tarefas lá no plano físico. E aí ela já chega esfregando a mãozinha lá para o encontro com o mentor espiritual que avalizou a reencarnação dela. E aí, na hora que ela chega para conversar com ele está lá com a pranchetinha na mão, ela fala, isso aí são as listas das atividades que eu vou poder executar. Ele fala, não, essas aqui são as listas da sua próxima programação reencarnatória. Ela fala assim, por quê? Eu vou reencarnar assim tão rápido? O que está acontecendo? Qual que é o problema? Eu seguia a cartilha direitinho. Aí o amigo espiritual dela fala assim, pois é, mas você vai ter que reencarnar, sabe? E você ainda vai casar com o Gumercindo outra vez. Ela fica apavorada. Não é possível. Eu casar com o Gumercindo por quê? Aí o espírito vira para ela e fala assim, olha, o mentor, né? Ela fala assim, olha, Flauzina, a única forma de transformação do Gumercindo era o amor. E você não amou o Gumercindo, você só tolerou. Então, você precisava amar o Gumercindo para ele transformar-se. E ele é assim por sua responsabilidade. Então, você vai voltar para amar o Gumercindo, né? Então, com essa oportunidade aí, com essa breve história, a gente precisa entender que uma crença terrível que nós temos é de que a felicidade nos espera no mundo espiritual. Não espera não, viu, gente? Vamos ser felizes aqui, com toda a gama de conhecimento que a gente tem, independente dos problemas mais graves que ocorram na nossa vida, vamos buscar a felicidade aqui. Porque do outro lado da vida, se eu não for feliz aqui, eu não vou ser feliz lá. Ah, Maria José, mas você quer que eu seja feliz porque meu marido me traiu? Você quer que eu seja feliz porque meu filho é um dependente químico? Você quer que eu seja feliz porque o meu patrão é um cara safado e vive me mandando fazer coisa errada? Você quer que eu seja feliz nessa estrutura
da humanidade terrena hoje, que está uma bagunça, não é que eu quero que vocês sejam felizes, mas cada uma dessas experiências dolorosas, que eu reconheço que são terríveis, nós temos que ser felizes independente delas. Mesmo que a nossa felicidade seja desse tamaninho, mesmo que a nossa felicidade seja relativa, seja temporária. Ah, eu vou ali, lembro, encontro com meu marido e a determinada cuja lá que me traiu com ela. Na hora que você encontra com ele, nos dias subsequentes, você não vai estar feliz, mas você vai trabalhar para poder desenvolver um estado de alegria perante o fato de você ter uma casa, ter uma cama, ter comida na mesa, que é coisa que muita gente na humanidade hoje não tem, de ter um relativo conhecimento das questões espirituais para mudar seu comportamento. Então, você tem vários motivos para ser feliz. Você tem água encanada, você tem energia elétrica, você tem chuveiro com água quente, você tem ar-condicionado, você tem carro, você tem roupa, você tem sapato, o seu rim funciona direitinho, sua bexiga funciona direitinho, seu intestino funciona direitinho. Você faz ginástica, você vai na academia, cuida do seu corpo. Gente, nós temos muitos motivos para sermos felizes. Então, apesar dos desafios dolorosos dessa existência, vamos construir estados de felicidade para a nossa vida agora. E umas crenças sobre felicidade, né? Que nós temos que mudar. Felicidade está no futuro, depende de alguém, e ela está baseada nos bens e conquistas perecíveis. Essas 3 referências de felicidade, elas são profundamente limitantes, são crenças tóxicas que a gente precisa trabalhar dentro da nossa alma, tá? Não vou me deter em uma por uma, porque senão eu não consigo chegar como diz a Ana, numa lâmina. Vamos lá, gente. O maior sabotador da nossa paz é o inconsciente. E eu vou trabalhar nessa frase aqui nos próximos slides que nós vamos apresentar para vocês, tá? Muito cuidado com o que o inconsciente fornece para nós. Felicidade está no presente, só depende de você. Então, é aquilo que eu estou falando durante todo o estudo, né? Vamos tomar cuidado com o nosso subconsciente, mas vamos entender que a felicidade só depende de nós no presente, que eu acabei de comentar isso agora, tá? Bens perecíveis não são garantia da felicidade. Estamos na Terra para nos educar e não para resgatar. Eu já falei isso aqui. Causa e efeito não é motivo para sofrimento. Karma não é filosofia de dor para a nossa vida. E nós precisamos nos educar através das experiências dolorosas e desafiadoras. E não estamos aqui para resgatar. Quando Jesus fala misericórdia quero e não sacrifício, ele está nos comunicando a filosofia de vida de Deus. Aonde que Jesus aprendeu misericórdia quero e não sacrifício? Com Deus. Então, Deus está sempre pronto para nos perdoar e para colocar recursos na nossa vida para que a gente se eduque e saia dessa cultura de sofrimento que nós estamos aqui na vida para poder resgatar débito passado. A alteridade é um dos caminhos para ser feliz. O que é a alteridade? É a capacidade de enxergar o outro como uma individualidade independente, com suas crenças e com as suas experiências. Então, se a gente parar de julgar marido, esposa, filho, pai, mãe, patrão, amigo, e achar que eles têm que rezar pela nossa cartilha e a gente sofrer pela forma com que aquele ente querido vive, nós não estamos vivendo a alteridade e, consequentemente, estamos no caminho da contramão de ser feliz. Então, entender os seres que fazem parte da nossa vida como espíritos que têm bagagem própria e que vão viver de acordo com aquela bagagem,
e que possivelmente aquela bagagem é diferente dos valores que nós elegemos hoje para a nossa vida, ter a capacidade de aceitar isso e não amá-los menos, olha, presta atenção no que eu estou falando. Não vamos amar menos as pessoas que são diferentes de nós. Não vamos amar menos porque eles não adotam atitudes semelhantes às nossas ou de acordo com as nossas crenças. Então, nós precisamos conviver com os diferentes e as suas diferenças sem amá-los menos. E isso é aplicado para todas as pessoas que fazem parte da nossa vida. A informação espírita não traz elevação espiritual sem o trabalho de educação interior, sem o auto-amor e sem a educação dos nossos sentimentos. Amanhã, lá no Lar de Frei Luís, eu vou falar sobre a escuta dos nossos sentimentos, né? Nós vamos abordar algumas questões trazidas no livro da Irmãs do Fogo, psicografada por Vanderlei Oliveira, Escutando Sentimentos. Mas essa questão aqui, a informação espírita não traz elevação espiritual, quer dizer o quê? Conhecimentos adquiridos com a literatura espírita ou espiritualista são informações e não chancelas de elevação espiritual. Mesmo que a minha conduta na vida seja muito digna e honesta, mesmo que durante a existência eu faça o bem maior que eu possa fazer para o semelhante. Mas qual o bem que eu faço para mim mesma? Como que eu consigo meu trabalho de educação interior? O bem que eu faço constrói o meu auto-amor? Educa meus sentimentos? Nós temos que fazer essa reflexão para que a gente não caia aí na crença falsa de que nós estamos construindo uma vida digna e que na hora que a gente desencarnar vai estar tudo bem do lado de lá. A educação espiritual é uma iniciativa de contato com nossa sombra. O que é a nossa sombra? Tudo aquilo que nós não queremos admitir para nós mesmos. Na psicanálise, a sombra, ela é constituída de todas aquelas crenças e experiências que a gente tem, mas que a gente não quer admitir, de toda a realidade sobre nós mesmos que nós não queremos admitir. De repente, eu viro e falo para um pai, para uma mãe, que eles estão agindo de forma desonesta com seus filhos. E eles não aceitam isso, porque eles têm as melhores intenções para aquele filho. E, no entanto, como diz o velho ditado, de boa intenção, o inferno está cheio. Então, eu quero que meu filho siga as minhas crenças de sucesso, de formação de homem de bem. E aí, a gente simplesmente não entende por que é que a gente sofre tanto, porque os filhos não seguem os nossos exemplos. Então, por que é que a gente se sente assim? A causa está lá na nossa sombra, das nossas limitações. E nós não queremos ver, tá? Que nós somos pessoas exigentes, nós somos pessoas excessivamente controladoras, nós somos pessoas que somos orgulhosas, que nós temos vergonha do que meu filho faz e do que ele é. Então, nós precisamos ter contato com a nossa sombra, que é o conjunto de realidades que eu nego em mim mesmo, porque eu plasmei uma conduta ideal, uma visão do meu ser ideal, e eu não tenho contato com o meu eu real, né? Ana, quanto tempo ainda temos aí para fazer o estudo? Nós passamos aqui uns minutinhos. Então, deixa eu correr só com uma lâmina aqui, deixa eu ver. Bom, relação de... Sou eu que diz a lâmina. Eu falo lâmina para poder te provocar, mas eu sei que é slide. Mas eu sei que você gosta quando eu falo lâmina, por isso que eu falo lâmina. Relação de paz consigo mesmo. Caridade é relação e não nos livra de nós mesmos. O equilíbrio é a palavra de ordem da nossa renovação de atitudes. Ah, tá, cheguei.
Crenças do inconsciente. Nós não falamos que a gente tem que mudar a crença? Então, eu queria chegar nesse slide. Viu, Ana? Falei certo, slide. Fique ressentido com o passado. Muitos de nós ficamos, tá? Crenças infelizes do inconsciente. Seja ansioso com relação ao futuro. Tenha apetite pelo que você não vê. Sinta insatisfação com o que você vê. Sinta culpa. Seja correto. Esquente a cabeça. Você tem que ser forte. Você tem que ser agradável com todos. Você tem que ser rápido. Você tem que estar ocupado o tempo todo. Você tem que ser perfeito. Gente, isso aqui é estudo para um fim de semana, tá? Mas a gente vive isso tudo aqui, sem a gente ter noção. Vocês lembram que lá atrás fala que as piores crenças limitantes vêm do inconsciente? Nosso inconsciente está cheio disso aqui e de mais alguma coisa, tá? Então, fica aí o recadinho, queria apresentar para vocês esse conteúdo, e tem mais um, né? Ana, me dá mais 10 minutos, tá bom? Eu quero falar sobre a normose e a sofrerose rapidamente. O que é a normose, hein, gente? Consideramos como normose o conjunto de normas, conceitos, valores, estereótipos, hábitos de pensar ou de agir aprovados por um consenso ou pela maioria de uma determinada população e que levam a sofrimentos, doenças ou mortes. Em outras palavras, que são patogênicas, causadoras de doenças ou letais, e são executados como programas no nosso campo psíquico, sem que os seus atores tenham consciência dessa natureza patológica, isto é, são de natureza inconsciente. Acabei de mostrar para vocês aqui uma série de crenças do inconsciente que a gente encapsula como normoses, como conceitos que são valiosos. Aí tem essa imagem, né, de uma bike, que ela é para poder fazer atividade física, para a gente ter saúde, só que ao invés de uma garrafinha de água, a gente tem aí um bom vinho, né? Uma boa bebida alcoólica. Então, normose é bem isso aí, viu, gente? Essa coisa horrorosa que a gente está vendo aí nessa imagem, essa coisa horrorosa que está aqui no conceito do que seja normal na nossa vida, e que está no inconsciente, e a gente vai vivendo a vida de acordo com isso, sem nem pensar duas vezes. E tem a sofrerose. O que é a sofrerose? Sofrerose seria a doença que faz com que o espírita tenha medo de ser feliz. E ele acostuma-se tanto com esse conceito que passa a gerar a cultura do sofrimento como fonte de felicidade. Seu sintoma mais comum é a perfectose, mas pode manifestar-se como cobrose, de cobrança, culpose crônica, de culpa, e inaceitose rebelde, que é a falta de aceitação de si mesmo. Sua origem, quase sempre, são as crenças negativas de desamor a si mesmo, cultivadas longamente. Essa frase é do psicoterapeuta Vanderlei Oliveira, que é um terapeuta holístico, ok? Então, a imagem aí é qual? Ah, não, eu tenho que sofrer. Então, o gatinho vai lá, passa rebolando na frente de um tanto de pastor alemão, porque sofrer é sinônimo de evolução, e é uma crença errada, erradíssima. Dentro do processo de autoconhecimento, gente, essa imagem reflete a emoção, o psiquismo diante do autoconhecimento. Eu vou para o processo de autoconhecimento, mas, na verdade, eu não quero me enxergar. Então, eu continuo não encontrando a verdade dentro de mim mesmo, porque dói. Dói mexer com as nossas crenças limitantes do passado. Então, que essa imagem fique aí gravada no nosso consciente, não no inconsciente, porque a gente precisa superar esse desafio de não querer mexer com o que tem no nosso passado, ok? Que a gente possa empregar a legitimidade dentro da nossa vida de relação com o nosso semelhante, sem a gente ficar enganado pelas ilusões do que eu deveria ser e não com a capacidade de encontrar quem eu realmente sou. E aí uma frase do Leo Buscaglia,
Nenhum homem é feliz a não ser que acredite nisso. Então, a crença do merecimento de ser feliz precisa ser desenvolvida dentro de nós mesmos. Agradeço de coração pelo nosso encontro. Espero revê-los em breve. Amanhã estaremos juntos. E fica aí um aconchego aí da Sociedade Espírita Irmãs do Fogo, que foi aonde a gente aprendeu exatamente o que é estarmos desenvolvendo a nossa capacidade de sermos felizes. Ok? Onde que eu paro aqui? Paro de compartilhar aqui. Parei de compartilhar, Ana? Parei? Parou. Então tá bom. Parou. Muito Obrigada, bom, viu, Maria, gente? muito bom. Muito obrigada. Nossa, gente, para vocês terem noção, essa apresentação dela tem acho que uns 80 slides. É muita coisa em uma hora é pouco, realmente. Mas eu vou dar a chance aqui para o pessoal fazer pelo menos uma pergunta. Tem uma pergunta aqui, acho que é do Marcelo ou a da Gracinha. Marcelo, pode fazer, eu, Gracinha. Acho que ele não consegue tirar do mudo, né? Ele levantou a mão, mas Ou talvez levantou a mão por engano. sem querer. Então, Maria, te agradeço demais a sua participação. Eu só queria lembrar o pessoal que Oi, nós. Oi. é que eu não sei mexer em computador, gente. Estou no computador do Fala, Marcelo. Gracinha. Então, eu só queria perguntar uma coisa para Maria. Então, quando diz, porque quando muita gente, né, muito palestrante fala que o sofrimento, tudo isso é o remédio, porque a gente entende remédio uma coisa que vai trazer a cura, né, que vai entrar num processo de cura quando você toma um remédio. Então, eles dizem que o remédio o sofrimento é um remédio amargo, não um resgate, mas assim, um remédio amargo. O que você acha disso também? Não tem nada a ver? Porque o resgate, todo mundo diz que né, você vem para resgatar, quando você pensa em resgatar, às vezes você pensa em sofrimento, né? É um resgate. E esse resgate seria um remédio amargo, realmente, ou não? Que vai te proporcionar mais tarde, né, uma coisa boa, um final melhor? Eu vou usar de um exemplo, Gracinha, que Uhum. possa esclarecer essa dúvida, tá? Nós estamos com filhos adultos e um deles resolve namorar uma pessoa que, na medida que você vai convivendo com ela, você percebe que ela é uma pessoa sem eira nem beira, tá? Que é um espírito feminino ainda muito complexo, com hábitos muito nocivos e comportamentos que estão influenciando a conduta do seu filho. Você vê seu filho mudar de atitude perante a vida, não bebia, passa a encher a cara, era um trabalhador comprometido, ele passa a negligenciar o trabalho e priorizar só as festas, as farras. Você vê seu filho mudar de comportamento assim, em função desse relacionamento que ele elegeu. E ele está encantado com a maravilhosa mulher que é a namorada dele. E você sofre com isso, tá? Isso é um profundo motivo de sofrimento para você, porque você criou seus filhos para serem homens de bem, para serem honestos, para evitarem condutas danosas, etc, etc, etc. E você passa a sofrer porque você está vendo seu filho levantar tarde porque está de ressaca, faltar no serviço com a possibilidade de perder o emprego, aí, de repente, durante aquele período ali de 3, 4, 5 meses, ele realmente perde o emprego, aí fica desempregado dentro de casa e você não sabe o que fazer. Isso é o motivo do seu sofrimento, tá? É um fato real. Qual que é o aprendizado
que essa mudança de conduta tem para te dizer. Você vai parar de sofrer? Imediatamente, não. Mas se você trabalhar um olhar de que aquele espírito que reencarnou com seu filho está tendo uma oportunidade de rever seus valores e está perdendo essa oportunidade, e que ele vai ser o único responsável pelas consequências dessa atitude no futuro, se você olhar para si mesmo e falar assim, não, eu fui a mãe que pôde fazer o máximo para esse filho. Então, ele é um filho de Deus, ele pode até nem estar mais na sua casa, está lá morando na casa da fulana de tal. E você está sofrendo porque ele se ligou a esse tipo de pessoa e está ladeira abaixo. Você vai precisar, como mãe daquele espírito, pensar da seguinte forma, olha, fiz o meu melhor, dei a esse filho as referências mais positivas, mas, no entanto, ele agiu de acordo com as afinidades que ele elegeu para si mesmo. Então, eu não vou sofrer pelas escolhas desse filho, não vou sofrer pelas experiências dolorosas que ele vai ter, ele é filho de Deus, eu sou só uma guardiã temporária, cumpri a minha missão, e eu preciso parar de sofrer com as escolhas que ele fez. Porque as escolhas que seu filho faz, elas não são menos perigosas ou danosas do que as escolhas que o meu filho faz. Mas quando essas escolhas são do meu filho, você fala, tudo bem, é o filho da Maria José, eu não tenho nenhuma causa justa para sofrer. Mas como essas escolhas são com o seu filho, você acha que tem o direito e deve sofrer pelas escolhas dele. E a vida não está te pedindo isso. Deus não quer isso para você. Deus quer que você passe pelas escolhas dos seus familiares, pelas escolhas do seu vizinho, pelas escolhas do seu patrão, seja quem for, sem você buscar razões justas de sofrimento para a sua vida. Então, o sofrimento, ele aparece na sua vida para você lidar com as situações dolorosas de forma diferente. Então, esse é um exemplo que eu daria para você, Gracinha. Assim, a gente arruma causa justa para sofrer com as escolhas dos nossos familiares, com as ocorrências da nossa vida, que muitas vezes, na verdade, o sofrimento que vem dessas experiências, ele quer nos ensinar o quê? A mudar crenças com relação às pessoas com as quais vivemos. É aquilo que eu acabei de falar agora há pouco. A gente tem que conviver com os diferentes e suas diferenças sem amá-los menos. Mas amar os nossos filhos nas suas escolhas danosas não significa sofrer por eles. Significa aceitá-los como eles são e aguardar na fieira do tempo que eles elejam experiências menos difíceis. Então, seria isso, ok? Espero que tenha respondido, Ana. Fantástico, Maria. Nossa Senhora. Muito bom. Super obrigada. E eu queria lembrar o pessoal que nós temos esse livro lá no Frei Luiz, Mereça Ser Feliz. Não são muitos, mas temos alguns para aqueles que estiverem interessados, tá bom? E amanhã a gente se encontra. Grande abraço a todos, que Jesus esteja conosco sempre. Beijos. Beijo Obrigada, grande e gente. obrigada. Beijo. Até amanhã.